Esse é o momento que nós queremos compartilhar da palavra de Deus. E eu quero compartilhar algo com vocês. Nós estamos aí numa série, numa sequência de ministrações sobre ouvir. Então essa é a terceira da nossa série. Se você ainda não assistiu, você pode maratonar após terminarmos o culto dessa noite. Temos outras duas ministrações, então terminando você pode procurar, está aqui no nosso canal, está salvo no nosso canal. Então você pode ouvir as outras ministrações dessa série. É uma série que você pode ouvir de forma aleatória, porque ela não é uma série evolutiva, ela é complementar. Então você pode ouvir de forma aleatória, não precisa pegar a sequência conforme nós temos ministrado. Na primeira semana, o tema foi ouvir e obedecer. Eu falei sobre Jesus e o cego do tanque de Siloé. Na segunda semana, nós falamos sobre ouvir e crer. Foi a conversa de Jesus com o oficial do rei, cujo o filho estava enfermo. E hoje nós vamos falar sobre ouvir e submeter-se. Jesus e Nicodemos. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia junto comigo. Você pode também acompanhar na tela. João, capítulo de número 3. Eu quero ler do verso 1 até o verso de número 13. João, capítulo de número 3 e o verso de número 1 até o verso de número 13. Quando nós estamos presencial, eu costumo dizer, quem achou diz IEV. Como nós não estamos no presencial ainda, mas você pode fazer isso, vai. Se você achou, coloca no chat aí, IEV. Se você abriu sua Bíblia junto conosco. Mas quem não abriu também pode colocar aí, porque já está na tela, então todos nós achamos. João, capítulo de número 3 e o verso 1 até o verso de número 13, diz assim a palavra de Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe, a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário vocês nascerem de novo. O vento sopra onde quer, vocês o escutam, mas não podem dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. A Bíblia, no Novo Testamento, ela registra algumas conversas de Jesus, e essas conversas, ela nos dão ideia de como era fantástico dialogar com Jesus. João capítulo 3 vai relatar uma conversa entre Jesus e Nicodemos. É uma dessas conversas fantásticas de Jesus. Nicodemos era um líder dos judeus. Nicodemos era mestre em Israel, um homem que se dedicava ao estudo das Escrituras.
Nicodemos, ele tinha uma posição de destaque em Israel, ele tinha uma posição de destaque em seus dias. Ele era membro do Sinédrio. Mas para que a gente possa entender a posição de Nicodemos e quem era Nicodemos dentro desse contexto, nós precisamos entender primeiro o que era o Sinédrio. O Sinédrio era como um senado composto por 70 membros e conduzido por um sumo sacerdote. O Sinédrio tinha a responsabilidade de fazer-se cumprir a lei. Ele tinha a responsabilidade de manter a ordem em Israel. Nos dias de Jesus, a jurisdição do Sinédrio, ela era tanto civil como em partes era criminal também. Então, Nicodemos faz parte dessa elite política e religiosa de Israel. Tinha essa posição de destaque. O texto que nós lemos, ele diz que Nicodemos ele vai ter com Jesus à noite. Ele chega, no verso de número 2, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que você faz se não for enviado por ele, se Deus não for com ele. Nicodemos, ele chega diante de Jesus de uma forma respeitosa, ele chega dizendo, mestre. Ele chega de uma forma muito respeitosa, apesar dos religiosos, dos políticos, dos partidos, saduceus, fariseus, helenitas, herodianos, apesar dessa elite não aceitar Jesus, e Nicodemos faz parte dessa elite, Nicodemos ele chega de uma forma muito respeitosa. Ele chega dizendo, mestre, ele diz, nós sabemos que essas coisas que você faz só é possível de alguém enviado por Deus. Então, quando ele diz que nós sabemos, Nicodemos ele está dizendo que existe um grupo dentro dessa elite que acredita em Jesus, porque aquilo que ele faz evidencia que ele veio em nome de Deus. Mas Nicodemos é muito cauteloso. Então ele vai procurar Jesus à noite. Porque provavelmente, se Nicodemos fosse visto com Jesus, ele seria duramente criticado pelos seus companheiros do Sinédrio ou por outros. Então, por esse motivo, Nicodemos ele vai procurar Jesus à noite. Ele sabia aonde Jesus costumava passar a noite, então Nicodemos vai até Jesus. E aí, quando Nicodemos ele chega diante de Jesus, ele vai ouvir os ensinamentos de Jesus, as lições de Jesus, e Nicodemos ele vai ficar maravilhado, fascinado com os ensinamentos, com a sabedoria de Jesus. Um homem galileu, simples, humilde, mas com uma sabedoria incomum ao povo. Isso fascina Nicodemos. A sabedoria de Jesus, a forma como ele falava, deixava Nicodemos, os ensinamentos, as lições. Nicodemos fica fascinado diante da sabedoria de Jesus. Porque a sabedoria de Jesus, ela coloca em xeque a sabedoria dos religiosos. Ela evidencia as imperfeições da sabedoria desse grupo, da elite religiosa e política. Porque para eles, sabedoria era ter resposta para tudo. Então eles queriam, através da religião, dar resposta para todas as coisas. Só que sabedoria não é saber de tudo. Sabedoria é saber que não sabe. Porque só existe um que sabe todas as coisas. Então, Nicodemos, ele é envolvido por essa sabedoria de Jesus. Nicodemos chega diante de Jesus elogiando. Então, ele chega dizendo, mestre. O verso de número 2, ele chega dizendo, mestre, rabi. Ele diz, ninguém pode. Ele chega com todo um discurso. Ele chega diante de Jesus
com o discurso, chega elogiando Jesus. Só que Jesus não leva em consideração os elogios que são feitos. Ele não leva em consideração o discurso de Nicodemos. Aí no verso de número 3, Jesus responde assim para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. A impressão que tem é que é desconexo o texto. Nicodemos chega elogiando Jesus, dizendo: bem sei que tu és mestre, ninguém pode fazer isso se não for enviado por Deus. Aí Jesus vira para ele e fala assim: na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Parece que não existe conexão entre o verso 2 e o verso de número 3. Mas aqui precisa entender algo. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte para Nicodemos: olha, Nicodemos, eu sei o que você veio fazer aqui, eu conheço o seu coração. Então me poupe dos elogios, do seu discurso pronto. Eu sei o que você veio buscar. Na verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Aí se coloca no lugar de Nicodemos, um homem rigorosamente religioso. Uma vida inteira dedicada a estudar as Escrituras. E aí ele chega diante de Jesus. Quando ele se apresenta diante do mestre, Jesus vai dizer para ele: olha, tá tudo errado, você precisa começar de novo. Então se coloca no lugar dele. Uma vida inteira dedicada ao estudo. E aí Jesus diz: é necessário nascer de novo. Nascer de novo é começar do zero. Nascer de novo é começar do zero. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você é mestre em Israel, mas deixa eu dizer algo para você. Você precisa começar de novo. Está errado. No lugar de Nicodemos, qual seria a sua reação? Sabe o que Nicodemos fez? Perguntas. Então, diante das palavras de Jesus, Nicodemos fez perguntas. Princípio de sabedoria: quando você não entender o que foi dito, faça perguntas. Existem pessoas que têm vergonha de perguntar. Não é vergonha não saber, vergonha é fingir que sabe. Isso é vergonhoso. Então, quando você não entender o que foi dito, faça perguntas. Isso é um princípio de sabedoria. Isso é uma atitude de uma pessoa sábia. Então, quando você não entender o que foi dito, faça perguntas. Então Nicodemos, ele faz pergunta. Aí ele vai perguntar para Jesus no verso de número 4. Nicodemos, ele vai dizer: como pode, porventura, um homem nascer de novo? Como pode? Nicodemos, ele preferiu fazer uma pergunta em vez de fingir que tinha entendido. Ele deixou o orgulho dele de lado, porque ele é mestre. E como mestre, ele tinha que ter resposta para todas as coisas. Então, quando as pessoas tinham dúvidas em Israel sobre qualquer assunto, principalmente quando se tratava da lei, ele era mestre, doutor na lei, eles procuravam ele. Mas nesse momento, ele deixa o orgulho de lado, o ego, porque ele já tinha demonstrado humildade a ir procurar Jesus. Então ele faz perguntas. Senhor, como pode alguém nascer de novo? Porventura, eu sendo velho, tornaria ao ventre da minha mãe e nasceria de novo? Então ele faz pergunta e ele leva em consideração de forma literal o que Jesus acabou de dizer. E aí Jesus, ele vai usar os próximos versos para explicar para Nicodemos como isso é possível. Então no verso 4, Nicodemos, ele faz uma pergunta. Jesus vai dizer, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aí você vai ver os próximos versos, Jesus explicando para Nicodemos como isso era possível. Porque Jesus, ele diz que é necessário, mas ele vai dizer como isso é possível. Então não é você precisa nascer de novo, agora vai lá e dá seu jeito. Não, Nicodemos, precisa nascer de novo e eu vou te dar as coordenadas. Então Jesus gasta os próximos versos explicando para Nicodemos o que seria esse nascer de novo. Nicodemos, ele vai ouvir atentamente. E não deve ter sido nada fácil para Nicodemos ouvir isso. Porque tudo o que Jesus está dizendo
vai contradizer, contrapõe aquilo que ele aprendeu, que ele estudou. A vida inteira de Nicodemos foi dedicada a isso, às Escrituras. E aí agora Jesus diz para ele, está tudo errado, Nicodemos. Não é esse o caminho. Você precisa começar de novo. Imagina a cabeça de Nicodemos. Se coloca no lugar de Nicodemos. O que você faria? Qual seria a sua reação diante disso? Depois de uma vida inteira dedicada a algo, você descobre que você está fazendo da forma errada, e aí Jesus vem e fala, você precisa começar de novo. Nicodemos ouve atentamente. Imagino que o coração dele estava em alvoroço, a mente dele estava um turbilhão. É uma vida inteira dedicada ao estudo da palavra. Se coloque no lugar dele, o que você faria? Esse momento, Nicodemos, ele precisa parar, ele precisa meditar e decidir se ele está disposto a submeter-se a tudo aquilo que Jesus acabou de dizer. Então ele precisa avaliar, porque Jesus coloca ele em xeque diante de uma vida inteira. Então ele precisa avaliar agora se ele está disposto. Ele ouviu tudo que Jesus tinha para dizer. Jesus explicou para ele o que era esse nascer de novo. Agora ele precisa meditar e decidir se ele está disposto a submeter-se a tudo aquilo que Jesus acabou de dizer. Precisamos avaliar se temos essa disposição, depois de ouvir as palavras de Jesus, de nos submeter-se a tudo aquilo que ele falou. E tem uma frase que eu ouvi já há muito tempo, essa frase, e trago ela comigo. A frase diz, é possível você apoiar a sua escada em uma parede e começar a subir, e quando chegar lá em cima, você descobrir que você apoiou a sua escada na parede errada. É possível, olha a frase de novo, para você gravar no seu coração. É possível você apoiar a sua escada em uma parede, começar a subir, quando chegar lá em cima, você descobrir que apoiou a sua escada na parede errada. Você pode simplesmente sentar e se conformar com isso, ou você pode ter humildade para descer, apoiar a escada na parede certa e começar do zero. É exatamente isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, ele apoiou a escada dele em uma parede e começou a subir. Nicodemos, ele chegou no lugar mais alto que ele poderia chegar dentro da sua cultura, do seu sistema, dentro da comunidade que ele estava inserido, do tempo em que ele vivia, ele conseguiu chegar no lugar mais alto. Nicodemos, ele fazia parte da elite política e religiosa de seus dias. Nicodemos apoiou e começou a subir. Ele chegou no topo. Ele fazia parte do Sinédrio. Eram 71 homens. Ele fazia parte dessa elite. Tudo o que acontecia em Israel passava pelo Sinédrio. Quer seja situações civis, quer seja em partes criminal. Ele era doutor da lei. Ele era intérprete da lei. Esse é Nicodemos, uma vida inteira dedicada. Ele começou a subir degrau a degrau. E agora que ele chega lá em cima, ele ouve que ele apoiou a escada dele na parede errada. Jesus está dizendo, Nicodemos, desce. E começa de novo. É necessário nascer de novo? Precisa começar de novo, então desce. E aí aqui é preciso ter humildade para descer e começar de novo. Então eu preciso ouvir o mestre. Depois de ouvir, eu preciso submeter-se à palavra dele. Mas para submeter-se, eu preciso de humildade, porque para se submeter, eu preciso descer. É isso que ele está dizendo para Nicodemos. Desce, Nicodemos, desce. Eu consigo
visualizar. Eu consigo ouvir Jesus dizendo para mim, Tiago, desce e começa de novo. Eu consigo ver isso com clareza. E aí, aqui, nós precisamos entender que Nicodemos, diante dessa situação, ele tem conflitos internos. E ele precisa romper, assim como eu e você também temos. Talvez você tenha se dedicado tanto a algo e aí você consegue enxergar isso hoje. Que talvez você apoiou a sua escada na parede errada, você começou a subir e agora você precisa ouvir a voz do mestre e decidir, discernir se você tem disposição para submeter, desce. Olhando para esse momento que nós vivemos, a pandemia, ela revelou muitas coisas. A pandemia revelou que alguns casamentos não estavam tão bons quanto parecia estar. Algumas pessoas descobriram, agora que passaram a conviver mais tempo juntos, dentro de casa, ter mais contato, descobriram que não estava tão bom assim. E aí, você precisa discernir e entender que é necessário nascer de novo. Então, você precisa nascer de novo como marido, você precisa nascer de novo como esposa. Alguns pais, na relação com os filhos, descobriram que não está tão bom assim, estava caminhando em uma direção, começaram a subir, e aí tudo isso revelou que não estava tão bom assim. Então, você precisa nascer de novo como pai, você precisa nascer de novo como mãe. Filhos que precisam nascer de novo como filhos, honrar os seus pais. Nessa pandemia, nós vimos que igrejas precisaram nascer de novo. A pandemia revelou que estava caminhando, subindo degraus, mas estava apoiado na parede errada. Então você pode sentar e se conformar com a situação, ou você pode simplesmente ter humildade, descer e começar de novo. Então, para nascer de novo como marido, eu preciso de humildade. Para nascer de novo como esposa, eu preciso de humildade. É descer e reconhecer que do jeito que está, não está bom. Mas olha onde nós chegamos, será humilhante a gente descer e começar de novo. Não é humilhante. Às vezes nós chegamos em lugares altos de destaque e queremos permanecer lá porque a sensação que temos é que talvez será humilhante descer e começar de novo. Mas deixa eu dizer algo para você. Uma das definições fantásticas de fracasso, para mim, fracasso é você ser bem-sucedida em algo que você não foi chamado para fazer. Em algo que coloca você em uma posição que não é a sua. Então isso é fracasso. Então chegar no lugar e reconhecer que não é o seu lugar, que você apoiou na parede errada e começar de novo, isso para mim não é fracasso, isso é sinal de humildade. Então o que Jesus está dizendo para nós, avalie. Aonde é que você chegou? Avalie se aonde você chegou é o lugar que você deveria chegar. Se esse lugar de fato é o seu destino, o lugar que você anseia, se esse lugar está conectado com aquilo que Deus anseia para a sua vida. Se não, desce e começa de novo. Em outras tantas áreas das nossas vidas, decorrente dessa pandemia, existem pessoas que vão precisar renascer, começar de novo como profissionais. Existem pessoas que vão precisar começar, entre outras tantas coisas, que até então para você estava tudo certo. Empresas que vão ter que recomeçar de novo. Então, desce. É bem verdade que aqui nesse texto, Jesus está falando para Nicodemos referente à vida espiritual. Jesus está falando sobre a vida espiritual, mas nós queremos aplicar isso, um princípio espiritual, para todas as áreas da nossa vida. Então, se na sua vida espiritual você apoiou a sua escada em uma parede, começou a subir, você chegou lá e Jesus colocou luz na sua história e você identificou que você está no lugar errado, então desce e começa de novo.
se na sua vida familiar, acadêmica, na sua vida ministerial, em qualquer área da sua vida, avalia onde é que você está, como é que você chegou lá, e se você está no lugar certo. Se você não está no lugar certo, desce, tenha humildade, começa de novo. Então, tudo que nós precisamos é ter a humildade de Nicodemos, de ir procurar Jesus e permitir que ele jogue luz em nossa vida, em nossa história. Porque por mais que Nicodemos vai procurar Jesus à noite, ele estava se expondo à luz de qualquer forma, porque Jesus é a luz. E quando nós nos expomos a Ele, Ele vai revelar aquilo que está certo e o que está errado. E aí cabe a nós, depois da revelação de Jesus, discernir o que ouvimos e decidir submeter-se. É necessário nascer de novo. É interessante porque nós cantamos que nós queremos viver algo novo. Nós constantemente estamos na busca de viver algo novo. Mas a verdade é que na grande maioria das pessoas existe uma resistência pelo novo. Nós temos medo do novo, ou às vezes estamos acomodados. Subimos a escada, agora está confortável ficar sentado aqui. Mesmo que eu esteja no lugar errado, está confortável. Então eu permaneço, porque descer requer humildade e subir de novo requer sacrifício. E eu não estou disposto a isso. Então eu canto por algo novo, eu oro pedindo algo novo, mas na verdade, na prática, eu acabo resistindo ao novo. Então, um dos caminhos para viver algo novo é essa disposição de começar de novo. Então, se você estiver disposto a começar de novo, pode ter certeza que você não estará sozinho. Me chama a atenção que Nicodemos ele vai ter com Jesus, ele vai conversar com Jesus, ele se submete ou submete-se a Jesus. É muito provável que Nicodemos ele tinha praticamente o dobro da idade de Jesus. Pela posição que ele tinha, por ser um membro do Sinédrio, é muito provável que ele tinha pelo menos o dobro da idade de Jesus. Só que ele vai submeter-se a Jesus. Ele chega de forma honrosa. É o próprio Nicodemos que diz: como pode um velho nascer de novo? Então, mesmo ele sendo mais velho que Jesus, Jesus sendo um jovem diante dele, ele se submete a ouvir esse jovem. É bem verdade que os mais novos precisam submeter-se aos mais velhos. E isso é muito saudável. Mas os mais velhos também precisam entender que existem momentos que precisam se submeter aos mais novos para aprender também com os mais novos. Porque a autoridade é algo que vem de Deus. E existem momentos que Deus ele concede a autoridade aos mais novos para orientar também os mais velhos. Então, nós precisamos estar aberto para viver essa experiência. Eu imagino quando Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, você precisa começar do zero. Nicodemos, quem sabe, disse: eu não tenho mais idade para isso. Você já ouviu isso de alguém? Você fala: olha, você precisa começar de novo. E aí a pessoa vai dizer assim: mas eu não tenho mais idade para isso. Pessoas, por exemplo, que têm um sonho de fazer um curso superior. E aí, por conta da idade, aí às vezes fala assim: eu não tenho mais idade para isso. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, você precisa nascer de novo. E aí, quem sabe, ele diz: eu não tenho mais idade para isso. E aí eu fico imaginando, quem sabe Jesus respondeu: então decida se submeter para você ver. Submeta-se. Então, se você em algum momento já disse isso: eu não tenho idade para começar de novo, eu não tenho idade para começar do zero. Então, decida submeter-se.
Não sobre as minhas palavras, mas sobre as palavras de Jesus. Então, como Nicodemos, nós precisamos ir até ele e comunicar a ele. E se ele disser, é necessário nascer de novo, decida submeter-se. Pode ser que durante uma vida inteira você está preso a algo. E aí você fala, eu não tenho mais idade. Eu posso garantir a você que se Jesus ministrar algo no seu coração para que você comece de novo, você pode ter vivido uma vida inteira dentro de algo que você acreditava que era o certo. Eu posso garantir que os dias que virão serão de forma tão impactante que não terá como você comparar com os dias que já foram. Então não é sobre quanto tempo passou, mas é o que Deus tem para mim daqui para frente. Então não é sobre o que aconteceu daqui para trás, é o que Deus ele tem para minha vida daqui para frente, mas para viver isso eu preciso submeter-se. É necessário nascer de novo. Porque aqueles que nasceram em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei aonde você apoiou a sua escada, aonde você chegou, se isso está confortável ou não está. Tudo que sei é que nessa noite Jesus direciona a dizer, filho, é necessário nascer de novo. E aquele que nascer da água e do Espírito, aquele que nascer de Cristo Jesus se torna nova criatura. Logo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se você está buscando viver algo novo, se você está buscando viver uma nova história, você precisa entender que a primeira peça que precisa viver esse renovo e se tornar algo novo é você. Então, se você quer viver algo novo, no seu casamento, então você precisa ser alguém novo no seu casamento. Se você quer viver algo novo na sua vida profissional, você precisa ser um profissional novo. Para isso, você precisa descer e começar de novo. Então, você é a peça que trará renovo para toda a sua vida. Então, desce. Se é necessário, desce. Tenha humildade e comece de novo. É necessário nascer de novo. Esse é o meu convite para você nessa noite, para que você possa avaliar todas as áreas da sua vida e você discernir aonde é que você precisa desenvolver humildade para descer e começar de novo. Então não sou eu que vou dizer para você. É o próprio Jesus, assim como disse para Nicodemos, que vai dizer para você, olha, nessa área você precisa nascer de novo. Então a minha oração essa noite é que Deus nos dê um coração humilde e disposto a começar de novo, se for necessário. Então, se está bom, ore para que você seja cada vez melhor. Mas se não está bom, se tem algo que tem atormentado o teu coração, se tem tirado o teu sono, se tem gerado um desconforto, e é necessário, então faça isso. Tenha humildade e comece de novo. Então a minha oração é para que Deus nos dê esse coração humilde para recomeçar, porque não é fácil recomeçar. Não é fácil descer e começar de novo. Então a minha oração é que Deus nos dê essa humildade e essa disposição para começar de novo. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Depois dessa pandemia, nós não podemos ser o mesmo. Não podemos ser a mesma igreja. Eu não posso ser o Tiago que era antes da pandemia. Eu preciso ser alguém novo. Existe um movimento com tudo isso que aconteceu. E eu preciso discernir esse movimento, o que Deus tem para nós após tudo isso que nós vivemos. Então, para viver o novo, eu preciso ser alguém novo. É necessário nascer de novo. Então, tenha humildade, desce e
comece de novo. Deus te dará humildade, te dará força, te dará estratégia. E sem dúvida, quando a gente se submete a viver a vontade de Deus, pode ter certeza que essa não se comparará com os nossos dias que se passaram. Não é sobre o que aconteceu daqui para trás, mas é o que Deus fará nas nossas vidas daqui para frente. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite. A minha oração é que você decida submeter-se à vontade dele, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Submeta-se e você viverá o melhor de Deus em seus dias. Pai, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações, Deus. Que essa palavra possa encontrar morada em cada coração daqueles que estão ouvindo. Senhor, em qualquer lugar, quando, Senhor, forem ouvir essa palavra, que sejam tocadas, vidas sejam tocadas por ela, que sejam alcançadas, que essa palavra possa frutificar nesse tempo, que essa palavra traga de fato renovo, Senhor, para as nossas vidas. Mas nós pedimos que o Senhor nos dê esse entendimento, que o renovo começa em nós e através de nós, para que todas as áreas da nossa vida, Senhor, possa ser transformada e renovada. O renovo começa em nós e através de nós, Pai. Então pedimos nessa noite que o Senhor nos dê um coração humilde, que o Senhor nos dê disposição, Pai, que o Senhor nos dê discernimento para que a gente possa enxergar a luz da Tua palavra, que nós apoiamos a nossa escada na parede errada e que tudo que nós precisamos é descer e começar de novo. Senhor, renunciar às coisas velhas para viver coisas novas. Então nos dê, Pai, essa humildade, nos dê esse coração humilde, nos dê disposição. Vá à nossa frente, Pai. Sê conosco, nos ajude, porque não é fácil começar de novo, Pai, mas começar de novo na certeza que tudo que nós estamos fazendo é uma orientação que vem do céu, é a Tua palavra para as nossas vidas, nos traz a certeza, a convicção que ainda que seja difícil, que haja sacrifício, a certeza que vai valer a pena. Então nos faz entender esse tempo, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos faz enxergar, Senhor, se estamos no caminho errado, se apoiamos a escada na parede errada. Nos permita enxergar isso, nos dê esse discernimento, Pai. Nós não queremos nos distanciar da Tua vontade, do Teu querer para as nossas vidas, porque nós entendemos que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, que aquilo que o Senhor tem para nós não subiu, Senhor, ao nosso coração, mas nós queremos viver, Pai, de forma plena, tudo o que o Senhor preparou para nós. Então nos ajude nesse tempo, Pai, sê conosco. Te pedimos, ó Pai, por essa semana que se inicia, que o Senhor conceda a cada um dos meus irmãos uma semana abençoada, que seja uma semana de boas notícias, Senhor. Que seja uma semana de superação, de enfrentarmos os desafios na certeza que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, assim como o Teu Filho amado Jesus Cristo já nos disse, que nós já vencemos o maligno, nós já vencemos, o Senhor nos deu o inimigo vencido. Então, Pai, nos ajude a permanecer firme na Tua palavra, a caminhar na direção do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nos ajude nesse tempo, ser conosco, Pai. Pedimos, Senhor, por aqueles que têm passado por enfermidade, que foram diagnosticados, Senhor, com vírus, Senhor, do corona, que o Senhor possa, Senhor, abençoar os Teus filhos, dar uma recuperação plena da saúde, que esse mal seja repreendido sobre a autoridade que nos é concedida no nome de Jesus, Pai. Pedimos por aqueles que estão desempregados, que nessa semana possam ter oportunidades, Senhor, de emprego, que o Senhor possa abrir as portas. Aqueles que têm passado necessidade, que não falte o pão sobre a mesa, que o Senhor possa prover. Pedimos a Deus por aqueles que estão em condições de rua, nesses dias tão frios que nós temos enfrentado, que o Senhor possa ser abrigo para eles, que o Senhor possa prover o alimento necessário, que o Senhor possa aquecê-los, Senhor. Pedimos que o Senhor nos direcione como igreja, como pessoas, como filhos, Senhor, e o Senhor possa nos usar para abençoar essas pessoas. Nós não queremos simplesmente orar, queremos ser participantes da ação, Senhor, a ação do céu sobre a terra.
Então nos ajude nesse tempo a ter essa sensibilidade e alcançar esses que se encontram em condições de necessidades, ó Pai, nesse tempo. Nos ajude, Senhor, a ser igreja relevante nesse tempo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, ser conosco. Nos dê uma semana abençoada. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua semana. A gente se vê por aí. Até o próximo domingo. Mas ainda nós temos durante a nossa semana. Nós temos o culto de quinta-feira. Temos live toda semana, durante toda a semana, de segunda a sexta, Manhã com Deus, com o pastor Elinho e convidados. À tarde nós temos no Instagram, nós temos a live de oração com o pastor Clóvis. Então não fique de fora, participe, faça parte, seja a igreja de uma forma participativa, se envolva. Deixa Deus abençoar a sua vida através da comunidade, através das pessoas, e também seja um canal de bênção para abençoar vidas. Deus abençoe a sua vida, boa semana, a gente se vê no próximo domingo.